Imagine um castelo erguido sobre colinas geladas, onde a neblina parece respirar, onde os gritos não ecoam apenas pelos corredores de pedra, mas também na memória de quem ousa pronunciar um nome proibido. Ali, no coração da Europa, floresceu uma lenda tão incômoda que resistiu a reis, igrejas e séculos inteiros de silêncio. Uma mulher que não precisava de presas para beber sangue, que não dependia da noite para se tornar predadora. Alguns a chamariam de condessa sanguinária, outros de vítima de uma conspiração tão densa quanto as sombras que cobriam suas muralhas. Mas todos concordariam em uma coisa: Elizabeth Bathory não era apenas uma nobre, era o arquétipo do medo encarnado em carne e ouro. Se você já acompanhou nossos mergulhos na história de Vlad, o Empalador, o homem que inspirou o mito de Drácula, sabe que toda lenda nasce do encontro entre medo e ambição. Hoje, vamos descobrir por que Elizabeth Bathory foi chamada de sua contraparte feminina. E por que talvez ela tenha ido ainda mais longe. Dizem que ela se banhava no sangue das virgens para deter a passagem do tempo, que seu rosto, sempre pálido, escondia fissuras que nem o poder podia selar, que por trás das tapeçarias e do perfume de veludo havia câmaras onde o silêncio era pago com gritos. Mas será que essa história nasceu apenas do horror? Ou teria sido moldada pelos interesses de homens que temiam uma mulher com riqueza demais, poder demais e a ousadia de viver fora das regras? Elizabeth Bathory não precisou de mitos para ser temida em vida. Ainda assim, sua lenda cresceu como uma era venenosa, cobrindo tudo o que tocava. O que começou como rumores sussurrados nas feiras, logo se transformou em relatos oficiais. E com o passar do tempo, os contornos reais se diluíram até que ninguém mais distinguisse fato de invenção. Mas antes que julguemos seus supostos crimes, é preciso voltar às raízes. Ao momento em que nasceu uma herdeira predestinada a comandar exércitos e inspirar terrores. Uma criança que não imaginava que seu nome se tornaria sinônimo de vampirismo. Uma jovem que muito antes da sua primeira vítima ou do primeiro boato, já carregava a marca de um destino que ninguém ousaria enfrentar. Você pode achar que já ouviu essa história, que conhece cada detalhe do castelo, cada palavra de acusação, cada gota de sangue que teria manchado suas mãos. Mas a verdade crua que ainda espreita entre as pedras frias de Chaktice, é muito mais complexa e talvez muito mais perturbadora. E se tudo o que contaram sobre Elizabeth Bathory fosse apenas um reflexo daquilo que a sociedade mais teme, uma mulher incontrolável, decidida a jamais se submeter. Se isso fosse verdade, quem seria o verdadeiro monstro dessa história? Para entender como nasceu o mito da Condessa Drácula, é preciso retornar a um mundo onde o poder valia mais que qualquer princípio. Um tempo em que a Hungria não era apenas um reino, era um campo de batalha constante entre o Império Otomano e os sonhos expansionistas da Europa cristã. Foi nesse cenário de guerras intermináveis, intrigas políticas e violência normalizada que a semente de Elizabeth Bathory foi plantada. Ela veio ao mundo em 1560, filha de duas linhagens antigas e orgulhosas. O nome Bathory não era apenas um título nobre, era um estandarte de poder que atravessava fronteiras. Príncipes, guerreiros e até um rei da Polônia carregavam seu sangue. Desde o berço, ela foi tratada não como uma criança, mas como uma herdeira de algo maior que si mesma, uma dinastia destinada a governar e a esmagar qualquer resistência. Quando outras meninas aprendiam a costurar, Elizabeth estudava política, línguas e as sutilezas cruéis do poder. Dizem que antes dos 10 anos, ela já falava latim, alemão e húngaro com a mesma frieza que mais tarde aplicaria aos seus domínios.
Mas nem mesmo a educação impecável ou os privilégios que se empilhavam a seu redor conseguiram esconder o traço que mais assustava seus contemporâneos, uma inteligência inquieta que não aceitava fronteiras impostas. Elizabeth era ambiciosa demais para se contentar com a obediência silenciosa que se esperava das mulheres. E talvez esse tenha sido seu primeiro crime aos olhos da história: recusar-se a abaixar a cabeça. Aos 15 anos, quando a maioria das jovens nobres era negociada como uma peça num tabuleiro, ela se casou com Ferenc Nadasdy, um guerreiro feroz que a Hungria conhecia como o Herói Negro. Foi uma união calculada, unindo fortunas e territórios, consolidando uma aliança tão sólida que nenhum inimigo ousaria desafiar. Mas havia algo que nem o casamento podia diluir. O sangue Báthory corria mais antigo e mais azul que qualquer outro. E mesmo Ferenc, orgulhoso e temido, às vezes se via à sombra da esposa, cuja presença silenciava conselhos e provocava olhares nervosos. Enquanto o Herói Negro combatia turcos e cristãos, Elizabeth ficava sozinha no coração do castelo de Chatice. Lá, entre tapeçarias manchadas pelo tempo e corredores que guardavam ecos antigos, ela administrava suas terras com mão de ferro. Era ela quem decidia quem vivia e quem morria nos campos ao redor. Era ela quem cobrava tributos, quem julgava disputas, quem dispensava castigos. Um poder absoluto que nenhuma outra mulher de seu tempo ousaria reclamar. E foi nesse silêncio, nesse intervalo de guerras e ausências, que começaram os primeiros rumores. Sussurros, histórias de servas desaparecidas, de punições que ultrapassavam a humilhação e chegavam à tortura. Ninguém tinha provas, ninguém ousava acusar em voz alta. Mas algo naquela fortaleza parecia pulsar com uma escuridão que não vinha só das lendas. E quando a morte finalmente levou Ferenc, libertando Elizabeth de qualquer obrigação, o que já parecia inquietante se tornou aterrorizante, porque agora não havia ninguém acima dela, nenhum marido para dividir o poder, nenhum guerreiro para protegê-la ou controlá-la. Mas antes que o mundo soubesse o preço dessa liberdade, ele precisaria testemunhar a transformação de uma viúva em um pesadelo vivo. Quando o luto oficial terminou e as velas do funeral se apagaram, não sobrou nenhuma barreira entre Elizabeth Báthory e seu castelo. Ela herdou não apenas as terras, mas uma liberdade que nenhuma mulher de seu tempo ousaria reivindicar. E foi nesse abismo entre o poder absoluto e o silêncio das muralhas que os sussurros se tornaram acusações. Os relatos falavam de uma rotina de terror. Jovens camponesas, atraídas com promessas de trabalho, cruzavam os portões de Chatice e jamais voltavam. Alguns diziam que eram punidas por pequenas faltas, um prato quebrado, um botão mal costurado. Outros juravam que Elizabeth não precisava de motivo, que ela simplesmente descobrira o prazer de infligir dor. E com cada boato, seu nome adquiria um peso mais escuro. Testemunhas começavam a descrever cenas que pareciam saídas de um pesadelo. Servas espancadas com porretes até perder os sentidos, outras queimadas lentamente como se a dor fosse uma forma de purificação. Havia quem falasse de agulhas cravadas sob as unhas, de mordidas que rasgavam carne, de banhos gelados que terminavam em morte. E mesmo assim, nada parecia suficiente para saciar a fome da condessa. Por anos, a aristocracia fingiu não ouvir. Afinal, as vítimas eram filhas de camponeses. Alguém se importaria com servas cuja vida valia menos que o peso de um anel? Mas o erro de Elizabeth foi cruzar uma linha que nem o medo sustentava. Quando as filhas de nobres menores começaram a desaparecer, o castelo de Chatice deixou de ser apenas cenário de rumores. Tornou-se o centro de uma investigação que ameaçava implodir a própria estrutura de poder da Hungria. Naquele tempo, o trono pertencia ao rei Matias II, um monarca que carregava dívidas gigantescas com a família Báthory. Dívidas que, estranhamente,
desapareceriam depois que o destino de Elizabeth fosse selado. Talvez por isso, o homem escolhido para conduzir a investigação não fosse um estranho, mas alguém que conhecia cada corredor do castelo, György Thurzó, primo da própria condessa e palatino da Hungria. Quando Thurzó começou a coletar testemunhos, a história saiu do controle. Mais de 300 vozes ecoaram pelos registros oficiais. Sobreviventes, vizinhos, supostos cúmplices. Alguns falavam do prazer sádico da condessa. Outros se limitavam a repetir o que ouviram de terceiros, mas todos pareciam concordar em um ponto: o castelo tinha se transformado num teatro de horror. E foi nesse emaranhado de confissões, boatos e medos que surgiu a imagem que atravessaria os séculos. Elizabeth Bathory banhando-se no sangue de virgens, como se quisesse aprisionar a juventude entre as paredes de pedra. Uma história tão sedutora que ninguém se perguntou de onde ela tinha vindo. Ninguém parou para perguntar por que nenhum documento oficial, nenhuma testemunha direta, nenhuma confissão falava desse ritual. Mas quem se importava com a precisão dos fatos quando a lenda era tão perfeita? Assim como Vlad, o empalador, que investigamos em outro vídeo, Elizabeth havia cruzado o limite entre história e mito. E uma vez lá, não existia mais volta. O que começou como rumores já era agora uma acusação formal. Mas antes que a coroa decidisse seu destino, seria preciso reunir provas. Ou pelo menos algo que parecesse uma prova. Porque às vezes, tudo que um monstro precisa para nascer é a certeza de que ninguém vai ousar questionar sua existência. Em dezembro de 1610, o inverno caiu sobre a Hungria como um véu de gelo. As estradas que levavam ao castelo de Chakchich se tornaram corredores brancos onde cada pegada desaparecia em minutos. Foi nesse cenário que György Thurzó reuniu seus homens e partiu em direção à prima, que até então nenhum tribunal ousara julgar. Ninguém sabe ao certo o que ele esperava encontrar ao cruzar aqueles portões. Talvez um salão vazio, talvez apenas silêncio. Mas o que seus soldados disseram ter visto entrou direto para o catálogo dos horrores. Corpos ainda quentes espalhados pelo chão. Jovens moribundas presas em celas improvisadas. Servas tão fracas que nem conseguiam levantar os olhos. Era uma visão que não precisava de discursos. Ali, a lenda ganhava carne e se tornava impossível de ignorar. Mesmo assim, a coroa não podia cometer o erro de arrastar Elizabeth Bathory a um tribunal público. Não era apenas uma mulher que estaria no banco dos réus. Seria todo o prestígio dos Bathory, uma das dinastias mais poderosas da Europa Central. Condenar a condessa significava confessar que os nobres podiam ser tão monstruosos quanto qualquer bandido. Talvez mais. E essa ideia era inaceitável. Por isso, o processo que definiria seu destino se deu nas sombras, longe dos olhos do povo. Enquanto seus 4 principais cúmplices eram julgados, torturados e executados com requintes de crueldade dignos das acusações que recaíam sobre eles, Elizabeth permaneceu intocada. Nem interrogatório formal, nem confissão registrada. Apenas o peso esmagador da culpa que todos decidiram que era sua. Alguns dizem que ela implorou misericórdia, outros que jamais baixou a cabeça. Há quem garanta que a única frase que murmurou foi uma pergunta que ficou sem resposta. Onde estão as provas? Mas a resposta já havia sido escrita antes mesmo do julgamento começar. Quando os nobres decidiram que era mais conveniente silenciar Elizabeth do que ouvir sua defesa, a sentença foi selada. Não haveria fogueira, nem cadafalso. Apenas um castigo mais cruel. O esquecimento entre paredes que não devolviam eco. Condenada à prisão perpétua no próprio castelo, Elizabeth foi trancada em um conjunto de aposentos murados por dentro. As janelas foram lacradas com trigilos, as portas seladas. Restou apenas uma pequena abertura, por onde passavam pão e água. Alguns afirmam que ela enlouqueceu nos primeiros meses, assombrada pelos gritos que já não podia comandar. Outros, que passou seus últimos anos em silêncio absoluto,
tão fria e impenetrável quanto as pedras que a engoliram. Na noite de 21 de agosto de 1614, um guarda espiou pela fresta e encontrou o corpo da mulher que um dia foi dona de exércitos e destinos. Ela jazia no chão, o rosto voltado para a parede, e com sua morte nasceu a dúvida que nunca mais seria respondida. Mas mesmo sepultada, Elizabeth Bathory não descansou, porque certas lendas não precisam de vida para continuar crescendo, e certos monstros não precisam respirar para alimentar o medo. Quando as portas de Shaktici foram lacradas, muitos pensaram que aquela história terminaria ali, que bastaria enterrar Elizabeth Bathory para enterrar também seus crimes. Mas algumas narrativas têm sede própria. Elas atravessam gerações, absorvendo tudo o que encontram e se transformam em algo maior que qualquer verdade. A lenda do banho de sangue, tão sedutora em sua crueldade, não surgiu dos depoimentos oficiais. Não apareceu nos relatórios de Turgot, nem nas confissões arrancadas dos servos sob tortura. Foi um século depois, em 1729, que um padre jesuíta chamado Laszlo Turozzi decidiu recontar a história. E, ao recontá-la, adicionou um detalhe que mudaria tudo. A ideia de que Elizabeth não se limitava a matar, ela se banhava no sangue das virgens, tentando capturar a juventude com as próprias mãos. Essa invenção se espalhou como um incêndio, porque ninguém quer apenas ouvir sobre crueldade. As pessoas querem acreditar que o mal tem rituais secretos, que a decadência é sempre acompanhada de símbolos, e o mito da condessa vampira era perfeito demais para ser contestado. Desde então, livros, peças e filmes alimentaram a fantasia. O nome de Elizabeth Bathory passou a caminhar ao lado de Drácula, mesmo que ela nunca tivesse mordido ninguém. Mesmo que tudo o que restasse fosse uma história contada e recontada por quem precisava de um monstro. Afinal, como questionar uma lenda que confirma nossos piores medos sobre a nobreza, sobre a ambição feminina, sobre o que acontece quando ninguém ousa impor limites? Há quem defenda que sim, Elizabeth foi culpada de atos de crueldade, que tratava servas como peças descartáveis, um reflexo da brutalidade de sua época. Mas também há quem sustente que o horror foi amplificado por um motivo mais pragmático: o poder. Uma viúva protestante, rica o bastante para ameaçar o rei, um trono endividado, uma aristocracia ansiosa por confiscar terras. Se isso fosse verdade, se o mito nasceu mais de conveniência do que de testemunhos, então talvez a maior monstruosidade não tenha sido a dela, mas sim da sociedade que preferiu acreditar em uma vampira a admitir que toda civilização é capaz de devorar seus próprios filhos. Assim como Vlad o Empalador, que exploramos em outro vídeo, Elizabeth Bathory se tornou refém de uma história maior que sua própria vida. Um espelho distorcido, onde a vaidade, o medo e a sede de poder se confundem, até ninguém mais conseguir separar carne de lenda. Talvez seja essa a razão pela qual, 400 anos depois, ainda repetimos seu nome com cautela. Porque, no fundo, não tememos só o que Elizabeth possa ter feito, tememos o que fomos capazes de inventar para satisfazer nosso fascínio pelo abismo. E você, o que acredita? Que a Condessa Sanguinária foi a maior serial killer que o mundo já viu? Ou que foi o retrato perfeito de como a história fabrica monstros para justificar seus pecados? Deixe a sua opinião nos comentários. Se essa história mexeu com você, explore nosso canal. Aqui, já desenterramos os segredos de Vlad, o verdadeiro Drácula, e do livro de Enoque, textos proibidos que mudaram tudo o que você acha que sabe. Inscreva-se e venha caminhar conosco pelos corredores onde a história e o mito se entrelaçam, porque algumas verdades só emergem quando você decide encarar a escuridão de frente.